Abra a tua Bíblia, marque Salmo 101, versículo 6. Esse olhe para quem está de pé, não é estar de pé fisicamente, que fisicamente todo mundo está. É para quem está de pé espiritualmente, que tem uma fé legítima, uma confiança verdadeira em Deus, uma fé sobrenatural. Todos encontraram? Salmo 101, versículo 6. Então vou ler o texto. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Vamos orar, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos pedir para que Deus nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor é o nosso Deus, nós somos o teu povo. O Senhor é o nosso pastor, nós somos as tuas ovelhas. E aqui estamos reunidos nesse templo, nesse santuário, para ouvir a tua voz, para sermos ensinados pelo teu Espírito Santo, para alimentarmos a nossa alma com um alimento sólido, que é a tua palavra pregada, sem sofisma, sem misturas, sem heresias, sem coisas de paganismo, mas a tua palavra pura como saiu dos teus lábios. Fala-nos nessa manhã, fala-nos nesse dia. Usa-me como teu pastor, como teu servo, inspira-me, capacita-me, porque a minha suficiência vem de ti, ó Deus. Eu te peço em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, muita gente, quando ouve falar dos milagres do nosso Deus, sempre lembra da fé que possibilitou a cura do paralítico, da fé que possibilitou a cura da mulher hemorrágica, dos leprosos. Via de regra, sempre nos lembramos de imediato disso, desse tipo de milagre. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela também fala de pessoas que, pela fé que tinham em Jesus, suportaram grandes sofrimentos. É importante você saber disso. A fé faz você suportar grandes sofrimentos. Alguns preferiram a morte, mas não negaram a sua fé, não negaram a sua confiança em Deus. Em Hebreus 11, na galeria dos grandes heróis da fé, nós vemos coisas ali escritas que quase nunca se fala dela nas igrejas. Quase nunca se aborda esse texto. Abra em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 36 a 38. Quase nunca se fala disso aqui. Ele vem falando de Abraão, de Moisés, de Elias, de Davi. Aí chega nesse texto, ele diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Eu fico muito emocionado com o testemunho de pessoas que suportam provações, duras provas, gente que enfrentou zombaria, açoites, prisões e tantos outros sofrimentos. Eu gosto muito, me emociona quando eu vejo pessoas dar testemunho desse tipo de fé, desse tipo de conduta, desse tipo de confiança em Deus. Esses relatos aqui nos mostram que a fé que Deus nos entregou, que Paulo diz a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então essa fé que foi entregue a nós faz com que nós sejamos pessoas perseverantes, confiantes em Deus, mesmo quando corremos até risco de morte. Mesmo correndo risco de morte. Observe que Deus está nos mostrando que, apesar das circunstâncias adversas, esses eleitos, que Paulo se refere aqui em Hebreus, permaneceram firmes na sua fé.
permaneceram de pé. Por isso o tema da mensagem é: olhe para quem está de pé, porque vai acrescentar coisas da tua vida, vai servir de incentivo. No Salmo 37, marque na tua Bíblia, Salmo 37, versículo 23 e 24. Você vai compreender porque o eleito de Deus não fica caído. Por isso tem que olhar para quem está de pé. O eleito de Deus nunca cai, nunca fica prostrado. Então diz assim o Senhor: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Por isso o tema da mensagem é: olhe para quem está de pé. Quem não está de pé tem uma fé fingida. Quem não está de pé finge que crê em Deus, mas só da boca para fora. É fácil crer da boca para fora. É fácil dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Então esse tipo de gente, ele quer todo tipo de bênçãos, todo tipo de milagres, todo tipo de benefícios, mas ele não quer o dono das bênçãos. Ele não quer nada com Deus. Na ânsia de receber o milagre, receber o sobrenatural de Deus, ele crê em corrente, em sal grosso, em arruda, no lenço ungido, faz qualquer negócio. Você vê que a pessoa que tem uma fé fingida, ela topa qualquer parada, ela topa crer em qualquer heresia, só não topa obedecer a palavra de Deus. Há um ditado popular que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Mas agora vamos ver um exemplo de pessoas que ficaram literalmente de pé, afrontando a ordem de um rei. O fato se passou na Babilônia, durante aquele período que os judeus viveram escravos, 70 anos de escravidão. Naquela época, o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia, era um rei sedento de poder, todo mundo se dobrava a Nabucodonosor, a idolatria dominava toda a Babilônia, e não satisfeito com a idolatria que já reinava, esse rei mandou construir uma estátua gigantesca de ouro. Vê que quem tem uma fé fingida gosta de coisas mirabolantes, mas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mandou construir uma estátua gigantesca, toda de ouro. A estátua tinha 30 metros de altura e foi erguida no Campo de Dura, quase a altura do Cristo Redentor aqui no Brasil. Um pouquinho menor, toda de ouro. Então ele mandou erguer a estátua no Campo de Dura, uma espécie de Praça dos Três Poderes em Brasília, Congresso Nacional, mais ou menos assim. Então, o que fez Nabucodonosor? Preparou uma grande festa para inaugurar a estátua, uma orquestra sinfônica, ordenou que todos os súditos do reino se prostrassem e adorassem aquela imagem na hora que a orquestra tocasse. Só que tem um detalhe importante aqui que eu quero que você preste atenção. O rei não esperava que esse seu projeto diabólico, demoníaco, fosse esbarrar na fidelidade de 3 servos de Deus: Misael, Ananias e Azárias. E depois, posteriormente, mudaram de nome, passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era o nome de entidades adoradas pelo povo da Babilônia, de deuses falsos. Abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 3. O rei não contava com esse imprevisto. Ele é acostumado a todo mundo se dobrar, todo mundo fazer a sua vontade. Não contava com esse dissabor. Então, Daniel 3, versículo 1 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no Campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, toda essa reca de puxa-saco que todo governo tem.
Estão sempre dispostos a fazer a vontade do rei. Nunca estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Então, veio a turma toda, estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordeno-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Agora o versículo 6 é tremendo. Qualquer, o que é que significa qualquer? Qualquer. Não havia exceção. Todos tinham que se submeter. Todos tinham que fazer a vontade do rei. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Havia uma penalidade para quem não obedecesse a ordem do rei. A penalidade era virar churrasquinho, ser jogado dentro de uma fornalha 7 vezes acesa. Pasmem, meus irmãos. Esses 3 jovens enfrentaram a fornalha de fogo ardente, mas não pecaram contra Deus. Preferiram enfrentar o fogo, a morte, do que pecar contra Deus. Todos se prostraram. Todos que estavam ali naquele campo, diante da imagem, com exceção desses 3 jovens aqui. Só esses 3 não se prostraram. Então, sempre haverá alguém de pé dando bom exemplo. Sempre vai ter alguém de Deus que está de pé, que está espiritualmente bem, que dá bom exemplo. Gente que não se vende, gente que não dobra os joelhos perante o pecado, gente que não se submete a Baal, o Deus desse mundo. Agora veja, por se recusar a obedecer o decreto do rei e se curvar diante daquela imagem, 3 acusações foram feitas a esses jovens hebreus. Primeira, eles não deram atenção ao rei e às suas ordens. Não deram a mínima. Quer saber se é rei, se não é rei, nós não vamos cumprir. Nós não vamos desobedecer a Deus. Não servir aos deuses do rei e se recusar a adorar a estátua de ouro que o próprio rei havia erguido. Qual era a penalidade para quem tivesse essa ousadia? A penalidade por essas ações era a morte. Pagar com a própria vida. Então, pegaram os 3 hebreus, levaram à presença do rei, que gostava dos hebreus, tinha simpatia por eles, e por isso decidiu dar uma nova chance a eles. Se eles se redimissem e obedecessem à ordem do rei, o rei revogaria a pena de morte. Vamos conferir isso no capítulo 3 de Daniel, versículo 15 a 18. Encontraram? Capítulo 3 de Daniel, versículo 15 a 18. O rei falou: agora, pois, estáis disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, eu fico emocionado porque a resposta que esses 3 rapazes aqui deram ao rei foi uma resposta firme, digna de quem tem uma fé verdadeira, digna de quem é escolhido de Deus, digna de quem é predestinado. É assim que se reconhece quem é predestinado, pelas atitudes, pela fé verdadeira. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Olha, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu não tenho nenhuma dúvida que essas são algumas das palavras mais corajosas já ditas nesse mundo. Estavam diante da maior autoridade da Babilônia, um rei poderosíssimo. Não vamos dar ouvido à tua voz, não vamos te obedecer. Fica certo
Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha, vai nos livrar das tuas mãos. Se ele não quiser, nós vamos continuar fiéis. Nós não nos adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, mesmo que Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse que sofrer uma morte horrível, imagine morrer queimado. Essa era a sentença. Mesmo que eles tivessem que sofrer uma morte dolorosa, em um forno, em chama, 7 vezes acesa, eles se recusaram a abandonar Deus e adorar um ídolo. Será que nós encontramos ainda pessoas que têm essa fé, que têm essa atitude de não se dobrar ao mundo, não se dobrar às coisas que são ofensivas a Deus? Essa fé aqui foi vista inúmeras vezes ao longo dos séculos. Não foi só com Sadraque, Mesaque e Abednego. Os cristãos, muitas das vezes, sofreram martírio, pagaram com a própria vida, mas não se dobraram. Na Santa Inquisição, é irônico isso, né? Santa Inquisição, promovida pela Igreja Católica, quem cresce na Bíblia, quem cresce em Jesus e não nos ditames do Papa, eram queimados vivos numa fogueira. Preparava a fogueira, ia o povo todo para a praça, amarrava o sujeito, se fosse a família inteira, e perguntava: a última chance, quer rasgar essa Bíblia e passar a obedecer a sua santidade, o Papa? Não, então você vai morrer queimado, não tem problema. Gente que morreu, o fogo tomando conta do corpo e cantando hinos de louvores a Deus. Eu sempre digo que talvez nem sempre a gente entenda o propósito de Deus com as nossas provações. Nem sempre a gente entende. Porque Deus simplesmente pede que a gente confie nele. Ele simplesmente pede isso: confie em mim, crê em mim, eu sou contigo. Mesmo quando for difícil, mesmo quando tua vida correr risco, mesmo quando as muralhas forem grandes, confie em Deus. Eu estava meditando ontem e Deus falou comigo. Eu nunca vi tanta fraqueza nos dias de hoje como com aqueles que se dizem cristãos hoje. Eu nunca vi tanta fraqueza. Gente que se diz de Deus, que se diz cristão, que diz ter fé, mas cheio de não me toque, querem mais ser servidos do que servir, estão sempre prontos a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor, desde que isso os livre da fornalha de fogo ardente. Se livra, eu me curvo. Desde que os livre da cova dos leões, estão dispostos a qualquer coisa. Irmãos, igreja, onde é que nós podemos encontrar hoje homens e mulheres com a força, a coragem, a fé, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego? Onde encontrar no dia de hoje? É quase impossível. Não é impossível porque tem um remanescente fiel. Os cristãos de hoje são fracos, pelo menos os que se dizem cristão, infiéis, fogem das lutas, têm uma fé fingida, nas coisas mais simples são reprovados. Como assim, pastor? Por exemplo, nas coisas mais simples. Se chove, falta o culto porque choveu. Basta chover, falta o culto porque choveu. Se está um dia de sol, falta o culto porque está calor. A igreja não tem ar-condicionado, os ventiladores não são suficientes, está muito calor, resolvi não vir. Quando são ofendidos, ao invés de perdoar, retaliam aquele que ofendeu. Querem pagar o mal com o mal. Na hora das provações, os que se dizem cristãos hoje choram como aquele menino dengoso que vem um outro menino e toma o pirulito que ele está na mão. Já viu o menino com pirulito? Aí vem o outro do mesmo tamanho, arrebata o pirulito, o dengozinho começa a chorar. Parece que o mundo acabou porque tomaram o pirulito dele. É uma lástima. Cobram muito amor dos outros, mas se esquecem de que é dando que se recebe. Está faltando amor na igreja. E você tem dado amor? Você quer receber amor sem dar amor?
Você quer receber consideração sem dar consideração? É dando que se recebe. Essa é a regra. Mas tem um bando de crente frouxo, só tem o nome de crente. Eu não vejo amor na igreja, porque você não está dando amor, você não vê. É a regra de Deus. Eu digo assim, ó, se você quiser continuar vencendo as suas lutas na vida, tem que olhar para quem está de pé. Não olhe para quem está caído. Olhe para quem está de pé, para quem tem uma fé verdadeira. Se você olhar para quem está caído, com certeza você vai parar no meio do caminho. Com certeza absoluta. Imagine a cena comigo. Imagine na tua cabeça aí. Eu gosto muito de fazer esse exercício, de fechar meus olhos e imaginar. Imagine aqueles 3 jovens no meio de um reino inteiro, todos os súditos da Babilônia reunidos, e de repente a orquestra toca, todo mundo se curva, se prostra adorando o ídolo, e aqueles 3 jovens permanecem de pé. Imagine aí na tua cabeça. Só os 3. Quem olhasse, via todo mundo encurvado. Você já viu na televisão quando passa aquelas cerimônias lá dos que adoram os deuses falsos, se prostram, fica todo mundo curvado. Agora imagine no meio de uma multidão, 3 de pé. 3 não se curvaram. Naquele momento, esses 3 jovens aqui foram exemplo para os outros judeus. Serviram de exemplo. Mostravam que ainda existe fé na terra, que ainda existe um Deus digno de ser adorado. Surgiu então a esperança no fim do túnel, com essa atitude aqui. Todos puderam ver que, apesar de todo o sofrimento que os judeus estavam vivendo na Babilônia, Deus não tinha abandonado os seus filhos. Deus não tinha abandonado os seus filhos. Por quê, pastor? Porque ainda tinham exemplos a serem seguidos. Ainda tinham pessoas que eram exemplo de fé. E eram a prova de que Deus não abandona os seus. Quem não é de Deus é abandonado, já vive abandonado desde que nasce. Então não tenha como exemplo quem já dobrou o joelho perante o sistema da Babilônia. Nós vivemos num mundo onde impera o sistema da Babilônia. Tenha como exemplo quem resiste de pé, quem está sempre na presença de Deus, quem não se curva diante das coisas diabólicas que esse mundo apresenta. Eu pergunto, você tem sido exemplo? Você tem estado de pé sempre? Você é exemplo para a tua família? Você é exemplo para o teu filho, para a tua filha? Você é exemplo para o teu marido? Exemplo de fé, de obediência, de submissão a Deus. Você é exemplo para a tua esposa, marido? Você tem sido exemplo, você da igreja de Recife, você da igreja de Fortaleza, os de Natal, eu estou falando diretamente com eles aqui. Quem tem uma fé verdadeira sempre vai preferir estar na fornalha ardente com o 4º homem. Você lembra que Nabucodonosor viu que havia um 4º homem. Sempre vai preferir estar dentro de uma fornalha ardente com o 4º homem do que do lado de fora da fornalha, tendo Nabucodonosor como Deus. Isso é tremendo, 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 tremendo. Esses 3 jovens escolheram Deus. Porque a vida é feita de escolhas, irmão. A vida é feita de escolha. Não podemos ficar em cima do muro. Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com Cristo. A escolha é feita, e só escolhe bem quem foi predestinado por Deus. Então, o fato desses 3 meninos aqui reconhecerem Deus como ser supremo acima do rei mais poderoso do mundo, fez com que o poder supremo de Deus fosse revelado aos ímpios. A fé desses homens demonstra que Deus é capaz de nos livrar dos nossos próprios problemas, das nossas provações, das nossas lutas, dos nossos inimigos. Você tem que crer nessa verdade.
a multidão de hebreus, mesmo conhecendo a verdade que eles conheciam, não tiveram problema em se prostrar diante do ídolo. Quem está na lama, não é problema nenhum entrar noutra lama. Não é problema. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Eles já estavam acostumados a viver na idolatria, por isso Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Então era normal para eles. Escolheram ficar do lado de Nabucodonosor. Só um pouquinho que eu bati aqui sem querer. Ok. Então, eu lamento dizer, mas grande parte dos que se dizem cristãos no dia de hoje não são fiéis à verdade da palavra. Grande parte, Dona Maria, dos que se dizem cristãos no dia de hoje não são fiéis à verdade da palavra. São fiéis às bandeiras denominacionais, são fiéis ao pastor que lhe agrada, que ele acha simpático, que ele acha carismático, mas não são fiéis à palavra. Por isso que Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Jesus fez uma pergunta. Agora, veja o que o profeta Elias disse para a nação de Israel, que se encontrava num declínio espiritual total, terrível. Abra em 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis 18, versículo 21. Encontraram? Pode procurar com calma. Ok? Vou ler. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Um pé com Deus, outro pé com o diabo. Uma hora crê, outra hora não crê. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. O profeta deu um checkmate. Olha, preste atenção aí, pessoal, que eu vou falar. Até quando vocês vão ficar nesse chove não molha? Esse vai não vai? Nessa indecisão, nessa dúvida? Até quando vocês vão estar misturando as coisas sagradas com as coisas profanas? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue Baal. E o povo ficou em silêncio. Olha, meu irmão, minha irmã, quem é eleito, quem é predestinado, não joga no time de Nabucodonosor. Vou repetir, quem é um eleito, quem é predestinado, não joga no time de Nabucodonosor. Joga no time daqueles que são mais do que vencedores. Que time você tem jogado? No time de Nabucodonosor ou no time dos que são mais do que vencedores? Agora vem uma coisa importante dessa história. Nabucodonosor ficou surpreso com o fato de o fogo não ter consumido Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele ficou ainda mais surpreso quando viu não 3 homens, mas 4 andando no meio do fogo. Marca aí na tua Bíblia, Daniel, capítulo 3, versículo 25. Daniel, capítulo 3, versículo 25. Depois você lê a história toda em casa. Quando os homens amarraram os 3 hebreus e foram jogar na fornalha, a fornalha era tão quente, as labaredas eram tão violentas, que queimaram e mataram os homens que levaram os 3. E eles jogaram os 3 lá dentro. Aí, de repente, o rei disse, espera aí, quantos homens vocês jogaram aí dentro? 3. Porém, eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. Estão passeando, parece que estão na Disney. Estão passeando. Parece que estão no calçadão lá da praia de Iracema. Parece que estão na Ponta Negra de Natal. Estão passeando dentro do fogo. E eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses.
Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que por maior que seja a tua luta, por maior que seja o teu sofrimento, erga a cabeça, confie em Deus, não se entristeça, não jogue a toalha, não murmure, não blasfeme, ande com o que Deus tem concedido a você, viva com alegria. Eles estão andando como se estivesse passeando no meio do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não ficaram aflitos. Abre logo para a gente sair. De repente essa coisa muda, esse fogo muda e queima. E nos mata. Não, ficaram andando. E ele percebeu que havia um quarto homem junto com ele, semelhante, parecido com o Filho dos Deuses. Deus, irmão, não nos livra da luta. Ele nos livra na luta. Tem gente que quer que Deus livre da luta. Não quer ter problema, não quer ter adversário, mas Deus não livra da luta. Deus nos livra na luta. Tenha você a certeza absoluta que Deus sempre está conosco nas nossas lutas. Deus sempre estará conosco em todas as lutas da nossa existência. Todas. Quem crê, diga amém. Amém. Você vê, Deus não podia ter evitado que esses 3 hebreus fossem amarrados e jogados dentro da fornalha? Podia ter evitado ou não podia? Bastava um sopro de Deus. Não sobrava nem cinza de Nabucodonosor e de toda a raça de filho do diabo que acompanhava ele. Mas Deus não fez isso. Deus não livrou os 3 da fornalha. Deus os livrou na fornalha. Dentro da fornalha. Tem gente que quer ser livre da fornalha. Não quer nem passar pela fornalha. Quer que a vida seja um mar de rosa. A vida não é um mar de rosa. Enquanto nós vivemos nesse mundo que jaz no maligno, nós vamos ter caminhadas dolorosas, pisar em espinho, suportar dores, suportar aflições, mas a recompensa virá lá na frente. Diga graças a Deus. Diga assim, Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Diga graças a Deus. Abra no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Ok? Capítulo 1, versículo 7. Vou ler. Encontraram? Vou ler, hein? O Senhor é bom, diga o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Deus é bom. Creia nisso, que Deus é bom. Você vê, a única coisa que o fogo conseguiu queimar foram as cordas que os soldados de Nabucodonosor usaram para amarrar os braços dos 3 hebreus. A única coisa que o fogo conseguiu queimar. Nada pode prender quem ama Jesus, irmão. Nada. Nada pode vencer quem ama Jesus. Quem ama Jesus aqui, diga amém. Amém. Pessoal de Fortaleza, quem ama Jesus, diga amém. Pessoal de Recife, quem ama Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, olha, é fácil dizer eu amo, né? É fácil. Se tivesse um pai de santo sentado aí, ele diria eu amo. Se tivesse uma cartomante, ela diria eu amo. Se tivesse um adúltero, ele diria eu amo. E todo mundo diz que ama. Mas abra em João capítulo 14, versículo 15. João capítulo 14, versículo 15. A coisa é um pouquinho diferente, viu, irmão? Vou ler. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Quer dizer, o que prova que nós amamos a Deus não é abrir a boca e dizer eu amo. Não. É guardar os mandamentos. Obedecer os mandamentos. Esse é o que ama. Tem mais. Esse mesmo livro de João, no mesmo capítulo 14, versículo 21, são palavras de Jesus. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? Aquele que tem os seus mandamentos e o guarda. E o obedece. São todos os mandamentos. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mandamento. Esposa, sede submissa aos vossos maridos como ao Senhor. Mandamento. Isso é mandamento. Guardar o dia do Senhor. Mandamento. Não deixar de congregar. Mandamento. Você tem guardado os mandamentos? Você tem guardado os santos mandamentos de Deus? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso eu digo, quem ama Jesus nunca fica preso a nada nesse mundo. O seu coração está em Deus. A sua mente está nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui de baixo. Olha, se tem alguma coisa que te prende a esse mundo de Baal, peça forças a Deus para te dar resistência para você vencer esse mal. Não aceite de jeito nenhum. O salmista, no Salmo 119, versículo 45, está marcando na Bíblia, Salmo 119, versículo 45. O Espírito de Deus diz: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado o óleo ungido. É isso que está na tua Bíblia? Não, isso é coisa de falso profeta, de evangelho pervertido, de picaretas espirituais. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado fazer uma corrente de 12 sextas-feiras. Pois tenho buscado fazer uma procissão para São Jorge. É isso? Não. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado a tua palavra. Esses 3 jovens hebreus aqui entenderam que agradar a Deus é mais importante do que preservar a própria vida. Foi isso que eles entenderam. Amar a Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus é mais importante do que preservar a própria vida. Em Romanos 14, capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Posso ir? Vou ler. Porque se vivemos, para Deus vivemos. Se morremos, para Deus morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos de Deus. Aleluia. Os 3 hebreus preferem a morte do que pecar contra Deus. Que coisa extraordinária. Eu quero chamar a sua atenção para uma verdade muito importante. A obediência a Deus sempre nos leva para o olho do furacão. É o ponto mais destruidor do furacão, é o olho do furacão. Ele sai rodopiando e vai destruindo tudo que tem pela frente. Como se fosse uma hélice de ventilador girando em alta velocidade, numa potência muito grande. Tudo que se põe ali, ele quebra, ele estraçalha. Então, a obediência a Deus nos leva para o centro do furacão. O que é isso, pastor? Quando você obedece a Deus, olha, isso é importante.
Não se ensina isso nas igrejas. Por isso o povo de Deus é tão fraco. As forças do inferno vão tentar te envergonhar, vão tentar te impor medo, vão tentar desviar do caminho de Deus. Você entra para o olho do furacão. Foi isso que fizeram com esses 3 homens aqui. Por que eles estavam dentro da fornalha acesa? Qual foi o motivo que os levou a ser jogado dentro de uma fornalha 7 vezes acesa? Por causa da obediência a Deus. Estavam numa situação desesperadora porque optaram por obedecer a Deus. Então, isso quero que vocês prestem atenção. Nem sempre as lutas que nós enfrentamos é sinal de que é consequência da nossa desobediência a Deus. Nem sempre. Porque nas igrejas tem essa mania. Se a pessoa passa por uma luta, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, e deve estar em pecado, hein? E você é o santarrão que não peca. Então, nem sempre, quando nós enfrentamos lutas, isso significa que é consequência da nossa desobediência a Deus. Pelo contrário, aqui nessa passagem, esses 3 jovens estavam passando por uma grande provação, correndo risco de morte, por escolher obedecer a Deus. Olha que coisa impressionante. Por escolher obedecer a Deus. Se estivesse agradando o sistema do rei Nabucodonosor, eles não estariam passando por aquela provação. Bastava fazer o que o Nabucodonosor queria. Não passariam por fornalha, não correriam risco de morte. Às vezes, nós entramos na fornalha fazendo aquilo que é certo, aquilo que Deus espera que a gente faça. Entramos na fornalha para não abrir mão da nossa obediência, para não abrir mão da nossa fé. E essa fornalha aqui era o preço que esses jovens hebreus pagaram por romperem com o sistema de Nabucodonosor. Só os 3 romperam. Não vamos fazer, não vamos se prostrar, não vamos adorar imagem nenhuma. Pode botar 10 orquestras, pode colocar 10 fornos, nós não vamos adorar. Se Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele não quiser nos livrar, fica sabendo, Nabucodonosor, que não adoraremos a imagem que tu construíste, não adoraremos os teus deuses. Quem sabe tem uma pessoa nessa manhã de hoje pensando em parar, porque depois que recebeu de Deus vida, lutas se levantaram contra ela, problemas se multiplicaram. Pessoas dizem, como é que pode? Depois que eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo, as lutas se multiplicaram. Mas é assim. Isso é o cristianismo. Quando você se decide por obedecer a Deus, por ser fiel a Deus, todas as forças do inferno se levantam contra você. Não pare nunca, meu irmão. Deus irá com você até no meio do fogo, até você conseguir a vitória. Não se venda ao sistema que põe o povo de joelho. Isso vale para todas as áreas da vida. Há um sistema diabólico nesse mundo que quer colocar você de joelho para a desonestidade, de joelho para viver uma vida de imoralidade, de adultério, de roubo. O nosso país é um belo exemplo disso. Eu ouvi o deputado federal Gustavo Gaia fazendo um discurso fortíssimo no Senado, e ele disse: no Brasil só tem uma maneira de você não ser preso. Só tem uma maneira, e eu descobri qual é eles: roubar. Quanto mais você rouba, mais livre você fica. Todos os corruptos da Operação Lava Jato estão em liberdade hoje. Gente que confessou que roubava, devolveu o dinheiro do roubo, e agora o Supremo Tribunal Federal resolve devolver tudo para eles.
Isso é um escárnio. Quem é de Deus não se dobra a isso. Quem é cristão não se curva diante desse sistema de Nabucodonosor. Diga graças a Deus. Então, por maior que sejam as lutas, por maiores que sejam os inimigos, Deus é o nosso consolo. Deus é o nosso consolo. Creia nisso. Você sabe o que as pessoas não entendem? Porque não são ensinadas a ela? Na igreja de Sevilha, isso é ensinado todos os cultos. Ser cristão não é garantia de estarmos isentos de problemas. Ser cristão não é garantia. A grande maioria do povo evangélico crê que é assim. Já que eu sou cristão, não vou ter mais problema na vida, a vida vai ser um mar de rosa, no mundo tereis aflições. Jesus estava falando com pessoas convertidas. Então, no mundo vocês terão aflições. Ah, mas eu pensava que quando eu creio em Jesus ia ser um mar de rosa. Te enganaram. A cigana te enganou. Os falsos pastores te enganaram. Ser cristão nunca foi nem nunca será garantia de você viver uma vida sem problemas. Abra em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ok? Diz assim o nosso Deus: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Você está entendendo o que Deus está falando? E quando você passar por provações, isso seja motivo de grande alegria, porque isso prova que você é de Deus. Isso prova que Deus é contigo. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Para você ter perseverança, você tem que passar por muitas provações. Se você passa pelas provações e a tua fé é aprovada, você produz perseverança. Então, o Espírito de Deus está dizendo que nós devemos ter como motivo de toda alegria passar por várias provações. Você tem visto as pessoas viverem assim? Eu tenho visto é que na hora que passa por grandes provações, começa a procissão dos lamúrios. Se lamuriando, eu não entendo por que isso, eu não compreendo, eu não vivo em pecado. E daí? E Sadraque, Mesaque e Abednego viviam em pecado? Jesus vivia em pecado, Jesus era Deus. É Deus. Tendo como motivo de toda alegria passar por várias provações. Olha, você sabe qual é a maior certeza que você tem que ter na sua vida? A maior certeza que você tem que ter na sua vida, sabe? É que Deus é contigo. Diga para o irmão que está do lado, Deus é contigo. Diga, Deus é contigo. Nós não temos um seguro contra problemas. Não existe seguro contra problemas. Mas uma coisa é certa, eu pelo menos creio, nós estamos na mão de Deus e podemos contar sempre com Deus. E se das minhas mãos, ninguém os arrebatará. Abra no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Vou ler. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz para os meus caminhos. Você vê, Sadraque, Mesaque e Abednego
Eles poderiam, naquele dia, ter usado de vários argumentos para defender a desobediência. Porque tem gente que é mestre em arranjar argumentos para defender a desobediência. Eles poderiam dizer, não, todo mundo está se curvando, vamos se curvar também. Deus sabe que nós cremos nele. Para que argumento? Deixa o bobão do Nabucodonosor pensar que nós estamos fazendo a jogada dele. Só que Deus não age assim. Eles poderiam dizer, o importante é que eu creio em Jesus. Já viu pessoas que vivem no pecado? Aí quando alguém aponta o dedo, só você está errado, sua vida com Deus tem que se consertar, você está vivendo no erro, na desobediência. A pessoa diz, o importante é que eu creio em Jesus. Irmão, por que você não está vindo aos cultos? O importante é que eu creio em Jesus. Esses 3 hebreus poderiam ter usado muitas desculpas para justificar o erro. Mas, ao invés disso, se mantiveram firmes no propósito de agradar a Deus e não a Nabucodonosor. Amém, meu irmão? Amém. Então, Deus é soberano. Se Deus escolheu ter um encontro conosco dentro de uma fornalha 7 vezes acesa, seja feita a vontade de Deus. Ele é soberano. Se ele quer ter um encontro conosco dentro de uma fornalha 7 vezes acesa, assim seja. Diga, Senhor, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, seja fiel a Deus em todo o tempo, irmão. Porque a fidelidade de Deus nunca falha. Não dobre o joelho para as adversidades da vida. Não dobre o joelho para as adversidades da vida. Às vezes a temperatura parece estar muito quente. A gente acha que não vai aguentar, que não vai suportar. Mas Deus diz, eu sou contigo. O fogo não te queimará. Existem muitos problemas que tentam dobrar a vida de um cristão. Porque tem dias que ninguém sabe o que realmente está acontecendo com a gente. Só você sabe. Tem dias que são difíceis. A realidade de algumas coisas que insiste em não mudar. Às vezes, dentro de você, tem solidão, tem angústia, tem ansiedade. Às vezes, você está passando por uma tempestade violenta. E só você consegue compreender isso. Quem está de fora e olha, não consegue ver. Acha que está tudo bem. Acha que você devia estar brincando com uma dança folclórica. Só a gente entende. Então, nesses momentos, quem não tem o conhecimento profundo de Deus, pensa que Deus não está no controle. Pensa que Deus não está no controle. Você já viu pessoas que dizem assim, você convida para vir à igreja, ela diz, não precisa ir à igreja não. Deus tem coisa mais importante do que se preocupar com meus problemas. Já ouviu gente que diz isso? Deus tem coisa mais importante do que se preocupar com meus problemas. Imagina se Deus vai se preocupar com meus problemas. Então, em dias assim, quando tudo parece perdido, não olhe para quem está deitado, para quem já jogou a toalha. Aquela pessoa que diz, eu já desisti de tudo. Eu nasci para sofrer. Eu nem sei mais se Deus existe ou não. Nem acredito mais, estou em dúvida. Então, em dias assim, fuja de gente que está deitada. Se junte àqueles que estão de pé. Enfrente o que tiver que enfrentar. A vitória será tua. Não se renda aos problemas. Não se renda aos problemas. Para tudo, Deus tem um plano perfeito. Para tudo. Amém? E para terminar, eu quero dizer para os irmãos, esse fogo que por vezes
se volta contra a nossa vida, ele não vem para destruir a nossa fé. Ele vem para purificar a nossa fé das impurezas. Esse fogo que vem nem para destruir a nossa fé, para purificar das impurezas. De maneira que as crendices, as heresias, as diabolices, tudo aquilo que faz a gente crer que precisa acrescentar alguma coisa para demonstrar a fé, são queimadas pelo fogo. Olha, meus irmãos, Igreja de Jesus Cristo, a sua fé não precisa de um copo com água na frente da televisão. Isso é picaretagem. Isso é coisa de ladrões espirituais. A sua fé não precisa de uma rosa ungida. Isso é mentira do diabo para tomar o teu dinheiro. A tua fé não precisa de um sal grosso. A tua fé não precisa de uma corrente, de uma fogueira santa. Não, você só precisa colocar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem opera o milagre na nossa vida. Paulo escreveu na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Abra aí. Olha o que o apóstolo diz. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Em Hebreus 11, versículo 1, ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Nós vivemos pelo que não se vê, não pelo que se vê. E para terminar essa minha mensagem, eu quero dizer que a vida, meus irmãos, nos impõe muitas lutas, muitas fornalhas. E tem gente que muitas das vezes não consegue esperar pelo socorro de Deus. Aí começa a fazer besteira. Começa a cair na lábia de falsos profetas. Gente que tem dificuldade de depositar todas as suas dificuldades nas mãos de Deus. O salmista disse assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Diga para o irmão do lado, entrega teu caminho ao Senhor. Diga, confia nele, tudo mais ele fará. Então, não se esqueçam que aquele que governa o universo também é dono do tempo. Ele é o dono do tempo. E sabe fazer com que tudo aconteça na sua hora, não na nossa hora. Não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração. Não deixe a ansiedade fazer que você tome atitudes ao teu jeito, não segundo a vontade de Deus. Não deixe. Lembre-se de uma coisa. Mudanças boas e favoráveis só acontecem através da fé. Mudanças boas e favoráveis só acontecem através da fé. E eu termino com uma pergunta. O que é que nós devemos aprender com esse relato de Sadraque, Mesaque e Abednego? O que é que a gente deve aprender? A principal lição da história de Sadraque, Mesaque e Abednego é que nós jamais seremos reconhecidos como os filhos de Deus se nós vivemos uma vida semelhante aos ímpios. Jamais. Só os três resolveram fazer o contrário. Não vamos fazer como os ímpios. Os ímpios estão todos se curvando dentro da imagem. Nós não vamos nos curvar. Nós só seremos reconhecidos como cristãos se a nossa vida for totalmente diferente da vida dos ímpios. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, eu quero convidar você agora a fazer uma reflexão do que Deus falou nessa manhã.